Olá, cumprimento você com a paz do Senhor. Eu sou a pastora Karen e este é o momento devocional com Deus. E o tema da nossa devocional de hoje é o reino de Deus na minha e na sua vida. E este é o maná que nos enviou o Senhor do céu para mim e para você neste momento, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e não há nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. E continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. Bom, essa palavra é uma palavra muito linda e interessante acerca do reino de Deus. Só que ela fala acerca da candeia. O que é então a candeia naquela época? A candeia naquela época era a luz, era algo que eles usavam para iluminar, e eles realizavam essas candeias em vasos de barro e posicionava elas então em lugares estratégicos para que pudesse iluminar. O interessante é que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é a luz do mundo e Ele deseja iluminar a sua vida. Qual área da sua vida precisa ser iluminado pelo Senhor Jesus? Bem, o interessante disso tudo é que essa é a segunda parábola numa sequência de 4 parábolas onde o enfoque principal é o reino de Deus. E ele continua dizendo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, 21, diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O mais interessante nisso tudo é que o próprio Jesus, ele fala acerca do reino de Deus. Bem, ele está dizendo que o reino de Deus está entre nós. Interessante, não é mesmo? Quando nós falamos de reino, também precisamos falar de governo. O que é então o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação, é a demonstração do poder divino em ação na vida daqueles que ouvem a sua palavra e o recebem na sua própria vida. O interessante disso tudo é que nessa passagem existem 2 princípios, e eu vou convidar você a ir comigo novamente lá no versículo 23, no Evangelho de Marcos, que diz assim a palavra do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça e considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Então a palavra do Senhor diz que primeiro precisamos ouvir e depois precisamos receber a palavra do Senhor. E logo em seguida o Senhor dá uma promessa. Aquele que tem, lhe será dado ainda muito mais, lhe será acrescentado. Esta é uma promessa de Deus para a sua vida. E o Senhor continua dizendo ainda, numa certa feita, o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bem, o que você precisa na sua vida hoje? O que você precisa que seja acrescentado na sua vida hoje? Aí você pode dizer assim, mas qual é a natureza do reino de Deus? Eu poderia fazer uma definição objetiva para você acerca da natureza do reino de Deus. Eu poderia dizer a salvação, eu poderia dizer a libertação, a cura de enfermidades, a providência divina, a provisão do Senhor, eu poderia dizer a justiça de Deus, eu poderia dizer a remissão, a santificação, entre muitas outras coisas. Porém, o aspecto do reino de Deus é muito amplo. Mas eu quero dizer a você que o lugar da sua bênção
está na revelação e na manifestação do poder de Deus. E Ele deseja, neste momento, se revelar a você. Afinal de contas, não se pode esconder aquilo que veio para iluminar. O Senhor deseja, neste momento, iluminar a sua vida. Ouça, receba, e Ele então lhe concederá o cumprimento desta promessa de acrescentar a você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. E o mais lindo de tudo isso é que o Senhor ainda diz na sua palavra, olha, aquilo que o Senhor tem para a sua vida é aquilo que ainda os seus olhos não viu, aquilo que ainda os seus ouvidos não ouviu e nem ainda subiu ao seu coração. Ou seja, aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai muito além daquilo que você precisa ou deseja. O Senhor tem muito mais para você. E eu gostaria de compartilhar então com você essa palavra. E este é o maná que nos enviou o Senhor do céu para mim e para a sua vida. E aquele que se alimenta deste maná será saciado pelo poder de Deus. Bem, e eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de orar por você neste momento. Querido e amado Deus, eu quero apresentar esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora diante do teu altar. Pai Santo, que o Senhor possa neste momento se revelar a esta pessoa, que o Senhor possa neste momento se manifestar a esta pessoa, que o Senhor possa derramar sobre ela e apresentar a ela o seu reino, que se constitui, Pai, em cura, em libertação, em transformação, em renovação. Pai, vai entrando na vida dessa pessoa para transformar e fazer nova todas as coisas. Senhor, esquadrinha o desejo do coração desta pessoa. Pai Santo, eu entrego ela em Tuas mãos para que o Senhor possa realizar o Teu reino, a Tua obra na vida desta pessoa. Esta oração eu apresento diante do altar do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe lá o seu like. Tchau, até a próxima!